Carlo Ancelotti, o que ele pode fazer até a Copa do Mundo? Porque um dia desse eu falei assim, pô, por que a gente não se prepara para 2030? Aí um camarada falou assim, Alinho, você está louco? Você acha que o brasileiro vai pensar como um alemão que Se não, daqui a... né? Não pensa. Impossível, né? Não, o O lance que é o ele pode seguinte: fazer? ó, ele vai fazer, o time vai chegar muito competitivo. O time já está competitivo, o time já está diferente do que era com o Dorival, o que estava sendo. Ele já consertou muita coisa. É que Sim, as pessoas ficam presas a resultado. O que aconteceu com o Ancelotti? Ele chegou lá, ele era maior que todos os jogadores. Ele colocou a casa em ordem. Não tem mais influência na seleção. Só tem jogador de futebol, né? Os jogadores influenciadores que eles pararam de ser influenciadores. Quando estão na camisa da seleção brasileira, eles só jogam. Não tem mais piadinha. Não tem mais aquelas entrevistas como o Rafinha deu. Tem que dar porrada em Argentina. Isso aí com o Ancelotti não vai acontecer. Né? Isso aí, então ele colocou todo mundo com os pés no chão. Outra coisa, ele tem peito para não convocar o Neymar e pronto. Neymar não dá para ser. Neymar não pode. Assim, eu até fiz o programa do UOL e fiz uma comparação assim. Cara, quem viu o jogo do Chelsea e Barcelona ontem e viu o Estevão jogar, como que você pode pensar que o Neymar de hoje pode estar no mesmo time do Estevão? É completamente incompatível. Olha a intensidade do jogo Não, que o ele vai Estevão atrasar o coloca. Estevão. Vai atrasar o time, ele não consegue andar. Então, qualquer treinador brasileiro ia formar o time em cima do Neymar. O próprio Dorival falou: eu estou esperando o Neymar, vou formar o time. O Ancelotti não, o Ancelotti vai formar o melhor time para ele. Ele vai fazer o time mais competitivo. Se o Neymar. O Neymar de hoje não vai ser convocado. Pode esquecer. O Neymar de hoje não vai ser convocado. Se a Copa do Mundo fosse em março do ano que vem, o Neymar estava fora. O Neymar ser convocado, puta, ele vai ter que fazer uma coisa que ele nunca fez na vida. É. E ele não vai conseguir. Porque agora já machucou de novo, enfim, machuca toda hora. Então o Ancelotti vai ter um time sério, competitivo, focado, com liberdade para jogar, mas também com funções táticas. Ele vai juntar, porque ele é muito inteligente, ele vai juntar aquilo que ele conheceu como jogador, porque os caras ficam pensando assim, pô, ele é um treinador europeu, italiano, ele é só tático. Gente, ele foi jogador do Arrigo Sacchi. Ele jogou no grande Milan do Arrigo Sacchi, que todo mundo se movimentava. Ele jogou num Milan que fazia pressão com Van Basten, Gullit, Rijkaard. Então ele tem, dentro dele, ele participou de uma coisa riquíssima do futebol. E ele coloca isso na seleção brasileira. Então eu tenho certeza que a seleção vai chegar competitiva. Aí tem uma outra pergunta, né? Você acha que ela pode ganhar a Copa do Mundo? Aí vai depender. Depende do quê? O Estevão bem, a seleção pode ir longe. O Estevão bem, a seleção pode ir longe. Pedro em forma, a seleção pode ir longe. O Vinícius Júnior no momento positivo durante a Copa, a seleção pode ir longe. Rodrigo no auge durante a Copa, a seleção pode ir longe. Então, assim, nós temos um ataque que pode acabar com qualquer defesa na Copa do Mundo. Qualquer uma delas, se eles estiverem num momento bom. Porque vai ser uma correria danada. Você pensa, Estevão, vamos imaginar. Sim. Estevão, Vitor Roque e Vinícius Júnior. E o Rodrigo de 10. Cara, se esses caras se verem em forma, a velocidade é 200 mil por hora. É muita movimentação, é muita troca de posição, é muita agilidade, muita habilidade, muita rapidez. Confunde qualquer defesa. E nós temos uma defesa sólida, nada de espetacular. Ele não vai ter uma defesa espetacular, porque nós não temos jogadores espetaculares para defesa. Ele vai ter. Eu acho que ele vai pôr o Alexandro de lateral esquerdo, que é mais marcador. Eu acho que ele vai pôr o Militão de lateral direito, que é zagueiro mais marcador. Eu acho que ele vai fazer ali Marquinhos e Gabriel Magalhães. Ele vai pôr Casimiro e Bruno Guimarães e pronto. Porque ele vai deixar livre Rodrigo, Estevão, o centroavante que ele colocar e o Vinícius Júnior. Ele vai deixar livre, ele vai falar para esses caras, atacam, vai para cima. Ele começou a fazer isso, Casão. Ele já começou a fazer isso. Não, exatamente, é o que ele vai fazer. Porque eu conversei com ele hoje, inclusive. Hoje, eu conversei com ele faz 10 minutos atrás. E nós falamos, e
conversando sobre outras coisas, mas aí eu falei para ele assim, você viu o jogo do Chelsea ontem? Você viu o Estevão ontem? Ele falou, pô, magnífico, espetacular, é um gênio. Então ele está Maravilha. totalmente deslumbrado com o Estevão. Então ele vai fazer um time para esses caras brilharem. E se esses caras brilharem, o Brasil pode ser campeão do mundo. Porque ele foi campeão da Champions fazendo Rodrigo e Vinícius Júnior brilharem. É. Quantas vezes esses caras decidiram jogos para ele? Quantas vezes? Por isso que ele confia. Por isso que ele confia no Rodrigo e no Vinícius Júnior. Porque esses caras já deram Champions para ele. Entendeu? Ô, Casão, aliás, ontem, durante o jogo, especialmente na hora em que o Estevão faz aquele golaço, a TV foi no Lamine Yamal, né? Hum. E aí ele com aquela carinha meio, porra, quem é esse cara que está tirando o meu lugar? E eu acho que esse jogador do Barcelona, ele começou a sentir a sombra do Estevão no cenário europeu e barra mundial, porque o grande nome, até pouco tempo atrás, acho que ainda é, mas era o do Lamine Mas... Yamal, que é um belo jogador. Mas só para concluir, peraí. E aí eu acho que ele já começou a ficar muito mascarado. Sim, Me lembrou o Neymar, essa coisa de ele entrar, sim, todo total. assim, a molecadinha Total. tentando só dar a mão para ele e ele passa reto. Por que é isso? Total. Total. E você sabe que o Ancelotti me falou, quando nós falamos sobre esse tema hoje, ele me falou assim: a Europa está Hum, enlouquecida com o Estevão. O Lamine Yamal, nesse momento, hoje é quinta-feira, né, o jogo foi quarta, hoje é quinta-feira, o Lamine Yamal hoje, ele está escondido, porque só se fala em Estevão. Hoje, na exatamente. Europa, só estão se falando de Estevão. Imprensa inglesa, espanhola, italiana, francesa, alemã, de todos os lugares da Europa, o cara que eles estão falando hoje é Estevão. O Estevão é o cara, hoje, no futebol europeu. E, Você acha, consequentemente no futebol mundial, né? sim. O que você acha que está acontecendo com o Hendrick? Não, o que aconteceu com o Hendrick é o seguinte: o Hendrick é outro tipo de jogador, né? O Hendrick é forte fisicamente, bom centroavante, ótimo centroavante. Eu acho que deveria ir para a Copa e tudo mais, mas chegou no Real Madrid no momento do Real Madrid embaixo. Se ele tivesse ido para o Real Madrid, vamos supor que ele tivesse chegado no Real Madrid um ano antes, o ano que o Real Madrid ganhou a Champions, ele estaria igual o Vinícius Júnior e o Rodrigo, sabe? Porque ele ia participar de tudo aquilo, tudo estava funcionando. Ele chegou num ano que nada funcionou. Então, eu acho que ele sendo emprestado, sendo titular de um time, eu acho que ele vai para a Copa do Mundo. Eu acho que o Ancelotti não vai abrir mão de um garoto de 18 anos como o Henrique. Não vai Ele abrir é mão. muito bom, né? Ele é muito bom. Não vai abrir mão. Ah, Você vai ter ali uma molecada. Pô, você vai ter Estevão com 19, exatamente. 19 anos, Henrique com 19 anos, você vai ter João Pedro com 20 anos, você tem Vitor Roque que tem 20 anos, você tem o Vinícius Júnior com 25, Rodrigo com 25, 26. Cara, você tem só moleque no meio do meio para frente, com É. talento. Não cabe, por exemplo, não cabe um Neymar nessa história, entendeu? Também acho que É não. fora de contexto Já foi. atual.